Convidou a Mônica. Mônica é nutricionista. Conheci a Mônica ainda como auxiliar de enfermagem, né, Mônica? Verdade. Começou lá no Silvestre. Na farmácia, quando a gente se conheceu. Trabalhava na farmácia? Nem auxiliar de enfermagem. Mas sempre Quanto na tempo saúde, faz né? isso? Tá vendo só? Quanto tempo faz isso? Mais de 30. Ele tinha cabelo. Faz tempo. Ainda tinha cabelo, tinha. Ainda tinha cabelo. Então já viu que é muito tempo. Jogava o cabelo de lado. Então é um grande prazer ter a Mônica. Vou falar hoje a respeito de vida abundante, porque o nosso Deus nos criou para nós termos vida abundante. Né? Não nos criou para morrer, nós não fomos criados para morrer, por isso que a gente é muito inconformado com a morte, né? Ainda que quando morre uma pessoa que a gente julga, né? A gente falou aqui que a gente não deve julgar, mas a gente está sempre julgando. O que a gente julga, né? No nosso entendimento, naquilo que a gente vê, a gente julga o que a gente vê, né? Muitas vezes quando morre uma pessoa que a gente julga que vai ser salva, mesmo assim a gente sofre, né? Porque nós não fomos criados para brigar. Eu ia sentar, porque eu vi que estava sentado, mas não, eu prefiro ficar em pé. Mais à vontade. Então, a gente não foi criado para morrer, por isso que a gente vive, a gente sofre quando morre, né? Ou um ente querido, ou uma pessoa, até a gente estava vindo, a gente mora depois de Santa Cruz da Serra, acho que não conhece a gente mora em Taquara, no Duque de Caxias, então a gente atravessa, lógico, como linha vermelha, né, para chegar aqui. A gente viu agora uma cena horrível, ali na altura do Pilar, um senhor atropelado, quer dizer, eu não conheço, nunca vi, eu fiquei assim, angustiada com aquilo, então porque a gente não foi criado para morrer, nós fomos criados para viver, né? Deus nos criou para ter vida e para ter vida abundante. A gente muitas vezes chega, a irmãzinha tem 82 anos, é isso? 83, né? Lúcida, né? Faz as coisas dela. Não é o comum, não é o normal do que a gente está chegando hoje em dia, né? Meus sogros também têm mais de 80 anos, lúcidos, mas não é o normal, né? Hoje em dia o normal é chegar nessa idade já. Minha mãe está com 96, mas já tem Alzheimer desde. Não é Alzheimer, ela tem demência desde 80 e poucos anos. Então, não foi para isso que Deus nos criou, né? Ele nos criou para termos vida abundante. Se atentamente, nós vamos ler algumas passagens do Espírito de Profecia e da Palavra de Deus. Isso aí está em Deuteronômio 28, verso de 1 a 9. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Então, se a gente ouvir a voz do Senhor, né, Ele tem bênçãos para nos dar. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Então, olha o que Deus tem para a gente se a gente cumpre a vontade dele, né? A bênção que Deus tem reservado para nós é extensiva, até para os animais aqui, né? Fala para as vacas, mas até para os animais. Eu tenho 10 cachorros, 2 vão fazer 14 anos. O velhinho está capengando, mas tem 14 anos, né? Então, é uma bênção que Deus tem estendido até para os meus animais. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos e se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. E te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então, o Senhor tem bênçãos para a gente, não é? Se a gente cumpre aquilo que Ele determina,
aquilo que ele aconselha, aquilo que ele não nos obriga, mas ele nos instrui, nos ensina. A lição dessa semana falando a respeito de semente, nos dá a semente, né? Quem é o semeador? O Fábio perguntou, né? O semeador é Cristo, não é? Agora o solo somos nós. Será que a gente está com o solo preparado? Por que estamos ficando tão doentes? O nosso meio me pediu para falar a respeito de nutrição, então a gente vai falar por que a gente está ficando tão doente, não é? Porque o povo de Deus era para ser aquele verso ali que está em Deuteronômio, né? Abençoado, próspero, saudável, mas a gente tem visto, nós que somos da área de saúde, a gente tem visto que dentro do povo, dentro do arraial de Israel, a gente tem visto muita doença. Hipertensão, diabetes, dislipidemia, né? Existe um termo agora que até se criou no meio, né, da saúde, chamado de diabesidade, diabetes e obesidade, né? Então é um quadro, chama-se de doenças crônicas não transmissíveis. Então a gente tem visto isso muito no nosso meio. Problemas mentais, até problemas mentais têm sido por causa daquilo que a gente se alimenta. Eu botei essa imagem aqui, não é? Para representar os alimentos ultraprocessados. Os ultraprocessados. A gente vai ver aqui algumas coisas interessantes. E é por isso que a gente tem ficado muito doente. Por conta dos ultraprocessados. Por conta dos alimentos industrializados. A gente come... ficou meio... foi para o PDF, né? Ficou... Desconfigurou. Mas uma coisa interessante. Eu botei aqui, ó, gelatina. A gente come gelatina. Produtos à base de carne processada, caldos e sopas, produtos lácteos, tipo iogurte, queijo, tá? Produtos de confeitaria, marshmallow, jujuba, chantilly, né? Snacks de carne, às vezes tem umas carnes secas que as pessoas comem. Alimentos dietéticos e suplementos, como, por exemplo, daqui a pouco vou lembrar o nome do suplemento. Whey protein, colágeno hidrolisado, né? O que há de comum nesses alimentos aqui? O que vocês acham que tem em comum em todos esses alimentos? Em todos esses alimentos existe uma coisa que é colocada. Snack de carne não tem açúcar. Conservantes. É o sódio? Sódio, nitrato, nitrito, sabe, que para dar cor, para perdurar. Mas tem uma coisa aqui que é comum, além dos conservantes, espessantes, gordura de porco. Gordura de colágeno de porco. Em tudo isso aqui tem. Em tudo isso daqui tem colágeno de porco. Queijo tem, eles usam para fazer o coalho uma enzima do porco. Então tudo isso aqui, ó, jujuba e marshmallow. Tão inocente, gostosinho, docinho, não é? É feito de colágeno de porco. O que acontece? Tem um vídeo na internet até que circula, é o seguinte, a criança tira a jujuba da boca. Então eles estão fazendo, o vídeo é feito de trás para frente, né? Então, a criança mastigando, aí tira a jujuba da boca, aí a jujuba volta para o saco, aí do saco ela volta para a indústria, e vai andando até chegar num container cheio de pele de porco, pele de vaca, tudo cai naquele container ali, aquilo é processado, trabalhado, não sei o que, vira uma massa só, e aí vira jujuba, entendeu? Aí vai, aí entra açúcar, aí não sei o que, até aquela hora que a gente coloca na boca. Então, muitas vezes a gente não come carne de porco, o presunto ali, a linguiça ali, mas a gente está comendo industrializado, que a gente tem que ter muita fé.
para poder comer. A gente está comendo derivado de porco, está comendo derivado de porco e a gente está dando para as nossas crianças. Né? Gelatina é feita. Aí a pessoa, não sei quem foi que me falou, não tia, mas é artesanal. Tudo bem que era artesanal, mas é feito de gelatina. A pessoa pega a gelatina, compra a gelatina e faz aquilo em casa. Né? Então, é artesanal, feito em casa, mas a gelatina não é, a gelatina é industrial. A gelatina vem do colágeno do corpo. Então, muitas coisas que a gente está comendo, porque a gente come industrializado, a gente está comendo e não sabe o que é. Outra coisa bem interessante, né? Eu até peguei do Ministério começo do artigo do Ministério da Saúde, né, da Anvisa, uma resolução da diretoria colegiada, número 623, para quem quiser anotar e pegar e ir no Google, dar um Google e colocar lá, de 2022. Dispõe sobre os limites de tolerância para matérias estranhas em alimentos, os princípios gerais para o seu estabelecimento e os métodos de análise para fins de avaliação. Então, essa portaria aqui, ela trata a respeito de algumas coisas que podem haver no alimento. Tá? Pelo de rato em extrato de tomate. Tá aqui. Quem quiser dar um Google, tá aqui. Inseto, aranha, barata, besouro em alguns cereais, em farinha. Eu geralmente não como farofa pronta, porque tem glutamato monossódico, né, que faz mal para o estômago e tal. Eu geralmente como farinha. Me deparei com isso daí. Inseto, besouro, barata, aranha. Tudo triturado e torrado. Triturado, tem um limite tolerável pela Anvisa. Não é por mim, na minha casa, não. É pela Anvisa. Quer dizer, aquilo que a gente compra industrializado. A gente tem que ter bastante fé para poder comer industrializado. Qual era o plano de Deus? Eu trouxe meus números. Vamos abrir. Não posso ver essa. Enxergando. Agora Alexandre é botou, Alexandre é grande, ó. Peraí, vou roubar dele. Não, eu enxergo. Não. Eu sem óculos não enxergo nada, mas eu de óculos. Vamos lá para Gênesis capítulo 1, verso 27. A partir do verso 27. De óculos eu enxergo, sem óculos eu não sou ninguém. De óculos está tranquilo. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 27. Vou guardar o Fábio abrir o óculos dele lá também. Eu também enxergo sem óculos. Bom. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe servirá de alimento. Então esse era o plano de Deus, não só para nós, mas para os animais também. Né? Isaías fala que nós vamos comer palha como o leão, né? E não com o leão, porque esse era o plano de Deus. O plano de Deus era que todos os seres vivos se alimentassem da erva do campo. E aí a gente abandonou isso. Né? A industrialização, a década de... Começou na década de 20, né? Em diante, começou a industrialização. Eu estou estudando a respeito de naturopatia, e essa semana assisti uma aula falando a respeito de que o que hoje chamam de medicina alternativa, né? Antigamente era o que era medicina. Então, na década de 20, quando começou-se a descobrir-se a penicilina e outras medicações, aí veio o período de guerra, a medicina tradicional que era utilizada foi abandonada pelos comprimidos, pelos remédios que se tomam. Aí, a década de 70, começou a chegar os hippies, né? Os bicho grilo, então começaram a resgatar
essa questão da alimentação macrobiótica, da alimentação natural, dos chás, né, dos suplementos vindo de plantas. Então esse era o plano que o Senhor tinha para nós. Lá em Mateus 24 Jesus diz o seguinte: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, eu preciso do meu celular, eu acho que vai cortar ali, e eu acho que outras passagens vão cortar também. Desculpem, irmãos. Mas é que pelo PDF, eu deixei aberto no meu WhatsApp, que eu te passei. É bom que eu consiga seguir a sequência aqui. E como foi nos dias de Noé, também assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Existe pecado em comer, em beber, em casar e dar-se em casamento? Não, não existe pecado. Não é pecado. O problema é que o foco das pessoas mudou. O foco mudou. A gente vai ver isso mais à frente um pouquinho. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não se perceberam. Noé passou lá 120 anos pregando, 120 anos falando, vai chover, vai o dilúvio, começou a construir aquela arca, nunca havia chovido, mas aqui diz que não perceberam. É inacreditável a gente pensar que não perceberam, os animais entraram, vieram para a arca, entraram. Não foi Noé que foi lá puxar e buscar, né? As aves entraram, mas a população, aqui diz, né? Jesus que disse que Noé entrou na arca e não perceberam. Até que veio o dilúvio. É quando começou a chover, aí o povo queria entrar na arca, né? Eu não sei se o Nosso lembra disso, uma vez passaram um filme na igreja, no salão de jovens lá da igreja, sobre a arca de Noé. E as pessoas batendo na porta e tal. Uns sobreviveram vendendo panela. Tu viu esse filme? Tu lembra desse filme? Não vendendo? Ló está no meio dessa história. Como é que o pessoal? Ló está no meio dessa história. Ló vendendo panela no meio do dilúvio. A mulher de Noé compra panela. Olha, uma coisa horrível a história a respeito, né? Então, não sei, eu me lembrei dessa, foi na igreja da Rio, um filme velho, antigo, mostrou lá. Então, não se perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. O que a gente tem visto hoje, irmãos? A glutonaria, né? Está demais, as pessoas não pensam nem para comer, não pensam. E tem acontecido coisas estranhas. Olha essa imagem. Eu não coloquei uma pessoa, eu coloquei um cachorro. Olha esse cachorro. A minha irmã tinha uma amiga que o pai dela tinha uma dálmata, aquele cachorro preto e branco. O nome dela era Diana. A Diana era mais ou menos assim, porque ele comia e dava para ela, ele comia bolo e dava para ela, ele comia pão e dava para ela, ele comia comida e dava para ela. A Diana foi engordando. E ele faleceu infartado. Teve um infarto fulminante, não deu para socorrer. Eles moravam aqui na ilha. A Diana era assim, igual esse cachorrinho aí. Então, no livro Conselho sobre Regime Alimentar, Ellen White diz o seguinte, nosso Salvador advertiu seus discípulos de que precisamente antes de sua segunda vinda existiria uma situação muito semelhante à que precedeu o dilúvio. O comer e beber seriam levados ao excesso e o mundo se entregaria ao prazer. Este estado de coisas existe presentemente. Ela falou isso aqui há mais de 100 anos atrás. E olha o que a gente tem visto hoje em dia. O mundo está em grande medida entregue à satisfação do apetite e à disposição de seguir os costumes do mundo nos tornará cativos de hábitos pervertidos. Nós temos sido levados cativos. Alimentos que causam dependência. O açúcar é um alimento que causa dependência. Por quê? Eu estava vendo aquele, eu não gosto de assistir, eu resolvi assistir, não sei por quê, eu não gosto de assistir Quilos Mortais. Tem gente que gosta de ver Quilos Mortais, eu não gosto. Eu não gosto de ver. Eu fico agoniado com aquilo. Tem gente que gosta toda semana assistir. Eu assisti um episódio. A moça bota uma comida no prato assim, ela colocou waffle, ela colocou panqueca,
aí ela derramou mel, aí derramou calda de chocolate, aí pegou um frasco de chantilly, botou uns morangos, para dar uma aliviada na consciência, né? Botou uns morangos, botou a calda de chantilly ali em cima e botou na boca assim, ó, na boca. Aí foi lá para a cama dela, na cadeira de roda, ela de cadeira de roda dentro de casa, ela pesava 200 e não sei quantos quilos. Coisa horrível, aquilo vai me dando uma aflição, vai me dando uma agonia. Quando ela derramou, eu assisti porque num comercial ela estava derramando aquele troço na boca, eu falei, gente, o que é isso? Aí fui olhar, né? Fui ver o programa. Então, a dopamina, ela é um hormônio do bem-estar, né? A Martinha pode bem falar isso, dopamina, serotonina. E o açúcar, ele liga justamente nesse mesmo receptor cerebral, a glicose. Então, quando a pessoa bota aquilo na boca, que sente aquele... É uma injeção de dopamina, assim, uma descarga de dopamina imediata. Maciça e imediata. Aí, baixou, a insulina vem para poder carrear a glicose que está no sangue, a glicose abaixa, não é? E aí, o que acontece? Deprime. Aí você vai lá e açúcar de novo. Aí você, levanta. Aí passa e deprime. E a pessoa vive essa gangorra, né? Essa gangorra emocional, essa gangorra de satisfação, de felicidade, sobe, aí desce, deprime, aí sobe, porque o açúcar causa isso. A gordura também. E essa combinação de açúcar e gordura é um boom, né? Um veneno. E a Ellen White continua no próximo slide seguinte, ó. Hábitos que nos farão cada vez mais semelhantes aos condenados habitantes de Sodoma. A gente sabe que na história de Sodoma e Gomorra, quando os anjos foram para a casa de Ló, estavam dentro da casa de Ló, quem estava na porta batendo? Os homens da cidade, os meninos, porque queriam se relacionar sexualmente com os anjos, porque eram forasteiros, pessoas novas da cidade. Isso daí está extremamente ligado àquilo que a gente come e àquilo que a gente bebe. Está extremamente ligado. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Aqui são formados a maior parte desses hormônios, da felicidade, hormônio do bem-estar. A maior parte não é formado no cérebro, é formado no intestino. Então aquilo que a gente come, aquilo que a gente digere, é aquilo que afeta a nossa mente. Por isso que o povo de Sodoma e Gomorra aconteceu aquilo. E a gente não tem visto isso hoje, meus irmãos. A gente tem visto isso hoje. O que a gente tem visto? Essa semana aí um jornalista imitou um outro jornalista, mas como o jornalista que ele imitou é homossexual, aí o Emílio Surita. Aí pronto, já levaram para o lado de que ele estava com homofobia, que não sei o que, não era, ele estava imitando de um jeito polido, que ele não tem, o programa dele não tem, mas o outro da outra emissora tem, entendeu? Então, a gente está com a mente tão embotada por gordura, açúcar, alimentos industrializados, aditivos, que a gente não consegue mais raciocinar as coisas, entendeu? Tudo ofende, tudo é difícil, tudo está bem complicado, o mundo está bem complicado. E a gente tem visto, muitas vezes quando eu vejo algumas reportagens, eu vejo, meu Deus, como é que a gente está vivendo hoje em dia? Sodoma e Gomorra foi destruída, né? E a gente tem visto coisas terríveis. Então ela diz, tenho-me admirado que os habitantes da terra não tenham sido destruídos como o povo de Sodoma e Gomorra. É o que eu penso também, como é que a gente ainda está aqui. A gente está aqui por causa da misericórdia do Senhor. O Senhor é misericordioso conosco. Vejo razão suficiente para o presente estado de degeneração e mortalidade no mundo. Cegas paixões controlam a razão e toda consideração superior é, em muitos casos, sacrificada para a luxúria. Conselho sobre o regime alimentar, página 17. Então, a gente tem visto isso. Aqui uma notícia que me deixou passada também, que horrorizada com isso daqui. O que é mukbang? Alguém sabe o que é mukbang? Entendo que é mukbang, tipo de vídeo que fez uma jovem morrer.
Ó, a reportagem é de 24/7/2024. A influenciadora chinesa Pan Xiaoting, de 24 anos, faleceu depois de transmissão que ingeria 10 quilos de alimento. Irmãos, tal de mukbang. Isso parece que começou na Coreia. Ellen White fala, né, que não sabe como é que, né, a gente ainda está por aqui, né, devido a tudo, e olha que é mais de 100 anos atrás, não tinha internet, não tinha nada disso, não tinha televisão, não tinha nada disso. Que a gente tem, que chama de globalização, o que acontece é, neste momento, em qualquer lugar do planeta, a gente consegue ver ao vivo. Um bugzinho de 2, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos no máximo de diferença, né, de delay. A jovem influência chinesa Pan Xiaoting, de 24 anos, morreu em 14 de julho após transmitir conteúdo ao vivo por 10 horas, em que comia 10 quilos de alimento com bolo de chocolate e frango frito para milhares de seguidores. Isso aqui é uma atração. A pessoa vai passar não sei quantas horas comendo sem parar. Sem parar, não é assim, comeu, deu um intervalo de 2 horas, como a gente na nutrição aprende que o paciente tem que comer de 3 em 3 horas. Gente, isso é um absurdo, porque 2 horas a gente leva para começar o esvaziamento gástrico. Começar o esvaziamento gástrico. Se você, com 3 horas você bota a comida de novo, ainda tem comida no estômago, cai uma comida nova ali, o que vai acontecer? Aquilo que ainda está no estômago vai ficar esperando para digerir o que caiu agora. Porque Deus é sábio. A gente não pode ficar com a comida paralisada no estômago. Mas aqueles que malham, que fazem esses profissionais de... Não importa. O estômago é o mesmo, a nossa fisiologia... Mas ele não desgasta devido Não. A digestão, ela leva 2 horas. Tá. 2 horas a digestão. Com 2 horas tem uma válvula chamada piloro que abre. Então o alimento vai começar a descer para continuar, porque no duodeno ainda tem digestão, né? Para continuar. Mas se você coloca alguma coisa, você come, o piloro fecha. Porque senão vai descer, o que vai acontecer? Vai descer comida não digerida. Então o piloro fecha. Então fechou, sobra algum alimento ali. Aquele ali já estava preparadinho para descer. Então o que chegou tem que se preparar para descer. Não pode ficar com comida sem digerir. Aí, sim. E Mônica, ainda tem uma coisa para acrescentar aí, dependendo do tipo da comida. Porque se eu como bebendo, 2 horas é pouco. 2 horas é pouco, exatamente. Martina lembrou bem. Porque primeiro são os líquidos, depois os sólidos. E se for muito quente, muito frio, acabou ainda. Também. Tem uma temperatura. Deus fez a gente de uma forma maravilhosa, assombrosamente maravilhosa. Tem a temperatura, tem o pH ideal, o pH do estômago é ácido. Tem, se você bebe alguma coisa, você dilui esses ácidos, né? Então, tudo bonitinho. Então, se você, antes de 4 horas, você coloca um alimento, você vai ter um prejuízo na sua digestão. 4 a 5 horas é ideal. Porque o que acontece? 3 horas para descer, tudo, 4 horas. E tem que dar qual é a máquina que trabalha... 24 horas. Está aqui, ó. A máquina que trabalha 24 horas. Isso surgiu na Coreia, esse tipo de vídeo em que o influenciador se exibe comendo muito durante horas e interage com a audiência e se chama mukbang. Geralmente, os alimentos ingeridos são pouco saudáveis, lógico, né? Ninguém vai comer alface numa brincadeira dessa, né? E outra coisa, isso tudo é para mostrar que você pode comer e ainda assim emagrecer, porque são tudo magro. Mas você sabe o que aconteceu com essa jovem menina de 24 anos? O estômago dela estourou. Nossa. Gente, isso é uma coisa horrorosa. Não é só para quem é da área de saúde, é para qualquer pessoa. O estômago dela explodiu. Explodiu, não estourou, né? Rompeu. Um estômago não aguenta 10 quilos de comida. Rompeu o estômago e ela morreu. 24 anos. E isso é uma atração. Eu vi, tem um brasileiro aí, eu vi semana passada, está competindo nos Estados Unidos para ver quem ganha mais, quem come mais cachorro quente. Irmãos, eu assisti ele treinando. Treinando, ainda tem treinamento. Assisti ele treinando. Meu Deus. É assim, é esquisito.
ficar arrepiado. Ele bota aquele pão, vai enfiando na boca e bota água. E bota água e bota pão, e bota água e pinta. Eu não sei como é que consegue, eu vou ficando agoniada com aquilo, né? Ele ficou em 4º lugar, tá? Tá chegando lá. A sensação que a gente está revivendo um coliseu. Exatamente. A pessoa E vai de um estar ali vitória, morrendo e a gente assistindo, torcendo. Isso aí, vibrando. Vibrando. A gente está vivendo um coliseu. Sim, minha irmã. Então, bom dia. Eu faço de jejum, aí passa um bom horário, Sim. aí eu almoço, mas só vou comer 7 da noite que eu não janto. Até qualquer assim, uma maçã que eu comer, eu vou dormir. Aí um profissional da saúde falou, não, você não pode ficar esse tempo todo sem comer, porque você tem glicose alta, né, diabetes. Eu falei assim, mas eu não tenho fome. Irmã, nós temos uma luz. Isso dá realmente alguma diferença? A gente na faculdade, a gente aprende que assim, café da manhã, colação, que é no meio da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. A gente aprende a orientar. Eu sofri na faculdade, porque eu tinha que fazer isso, eu tinha que ser avaliada. Então eu tinha que fazer isso, 6 refeições para um paciente. E eu ficava, meu pai, o que eu vou fazer? Mas tinha que fazer, porque eu era avaliada no estágio. Mas a gente tem uma luz. No Espírito de Profecia, a gente tem luz a respeito. São 3 refeições. Entendeu? São 3 refeições. Então, essa história de 3 em 3 horas, isso não está de acordo com o dono da máquina. Entendeu? A gente coloca Coca-Cola num tanque de gasolina de um carro, de uma moto? Não. A gente ou coloca gasolina, ou coloca álcool, ou coloca um dos dois se ele for flex. A gente não bota suco de laranja dentro do tanque de gasolina para o carro andar. Nem água, que é coisa boa para a gente beber, a gente não bota no tanque de gasolina. Então a gente segue o manual do construtor, do fabricante, né? O Glaucio trabalhou com máquinas, né? Nós nos conhecemos, manual do fabricante, né? Você podia botar qualquer coisa lá nas máquinas do seu pai? Não podia, né? Então, estourou o estômago dessa jovem moça, tá? Êxodo 15, 26, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te salva. Amém. A gente precisa de orientação de Deus. É fácil, irmão? Não é fácil. Porque a gente vive uma vida corrida, então é muito mais fácil você pegar uma lasanha, botar no micro-ondas e esquentou em 4 minutos, né? Tá lá a lasanha quentinha, cheirosa, né? Mas dentro dessa lasanha pode ter gordura de porco, um espessante feito à base de colágeno de porco, e aí várias outras coisas mais, aditivos, produtos cancerígenos é o que tem dentro dessas alimentações, gordura, sal, que é um conservante barato. Sal e açúcar são 2 tipos de conservantes e são baratos. Conservante barato. E outra coisa, por que a gente precisa de um conservante? Se a gente fizer a comida e comer, a gente tem aí 3 dias para deixar na geladeira e ingerir e consumir. 3 dias, hoje a gente tem até geladeira, né? Nossos avós não tinha nem geladeira. Entendeu? Então, por que a gente precisa de conservante? Por que a gente precisa de espessante? Por que a gente precisa dessas coisas? É isso que está fazendo com que o povo de Israel, né, moderno, esteja doente. Então, as doenças catalogadas, eu botei aqui doenças catalogadas no Antigo Egito. Doenças parasitárias, né, esquistossomose e malária. Doenças infecciosas, tuberculose e lepra. Isso aí são coisas que foram catalogadas lá no Egito, 1000 anos antes de Cristo. Doenças ortopédicas, fraturas, artrite. Já havia artrite, né? Doenças dentárias, cárie, abscesso, desgaste dentário. Doença cardíaca, aterosclerose. Doenças oculares, conjuntivite, doenças de pele, lesões cutâneas. Existe um documentário muito interessante, a Netflix tirou, mas eu acho que tem no YouTube, que se chama Gordo, Doente e Quase Morto. Esse sujeito, ele tinha erupções cutâneas, ele tinha lesões cutâneas, ele era gordo, ele tomava corticoide e mesmo assim ele tinha essas erupções cutâneas. Ele fez uma alimentação, ele fez, se eu não me engano, foram 30 dias de suco, feito na Centripa, viajou aos Estados Unidos, ele emagreceu, ele curou
Ele tomava não sei quantos miligramas de corticóide por dia, foi diminuindo. Hoje em dia ele está bem, ele é australiano. Doenças gastrointestinais, parasitas intestinais, gastrite, dor no estômago, hérnia de hiato, todas essas coisas, tudo provocado por alimentação ruim. Esse aqui é o plano de Deus para a nossa vida. A gente consegue fazer sempre, fazer tudo? Não, mas a gente precisa ter a consciência de que a gente precisa caminhar para isso daqui. A gente precisa caminhar para o melhor e não se acomodar com o mais fácil. O caminho largo não é o caminho que o Senhor nos recomenda, né? Jesus Cristo disse que o caminho é estreito. Estreito é o caminho, né, que leva à salvação, mas larga é a porta, espaçoso o caminho. Então, muitas vezes a gente quer viver a facilidade de pegar um produto alimentício pronto, abrir e comer. A gente tem uma coisa lá em casa que a gente come, que eu como, que eu vivo lutando contra, mas é uma parada... como nutricionista a gente luta, é batata Ruffles. Batata Ruffles. É difícil, a gente quer jantar, porque geralmente eu não janto. Aí come uma fruta, mas quer comer uma coisa, come a batata Ruffles, entendeu? Cai em tentação, né? Cai em tentação. Cai em tentação, né? Ser humano, né? Sou nutricionista, não sou santa, né? Mas aí, às vezes, como gergelim torrado, a gente vai... Porque o que acontece? Eu também tenho um problema, eu tenho várias alergias alimentares, como eu falei, né? Então tem coisas que eu não posso, eu poderia comer castanha, amêndoa, não posso. Nenhuma das oleaginosas, não posso comer. Então é bem complicado, né? Mas não é desculpa, né? Porque tem outras coisas. Ô, nutricionista Mônica, aquele primeiro ali da direita para a esquerda é queijo branco e peito de peru da Sadia? Deve ser peito de peru da Sadia. Olha só, uma vez eu conversei com o Edmilson e o Edmilson ele era vegetariano, sabe, etc. E eu até fui no aniversário da filhinha dele e falei assim, eu quero ver o que eles vão servir. Sem refrigerante, sem leite, sem, né? Rapaz, cada coisa que vinha era melhor do que Melhor que a outra. Quebrou minha cara assim. Eu falei com ele assim, mas o Edmilson, ser vegetariano é muito caro. Não. Aí ele falou pra mim assim, cara, é do médico, comprar um monte de remédio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele começou a falar, aí eu fiquei pensando assim, pô, a gente é preguiçoso. A gente não quer ter trabalho, porque é muito mais fácil fazer um miojão, fazer uma lasanha, qualquer, fritar um bife, botar com arroz e feijão já é um almoço. Ainda mais brasileiro, carioca, né, que adora um bife, arroz e feijão. Mas você não vai fazer um arroz só com uma folhinha de alface, que não dá, né? Tem que preparar um pouco mais. Tem que ser balanceada, é uma alimentação balanceada. Agora, por que a gente acha que a alimentação vegetariana é mais cara? Porque a gente quer comer castanha de caju para encher o bucho, entendeu? A gente quer comer nozes para encher a pança. E não, né? Para compensar. Para encher, entendeu? E isso daí não é para ser comido assim, entendeu? É tipo passatempo, né? Quer usar como passatempo, vendo alguma coisa... Comer para encher. Ah, eu não vou jantar, mas eu vou comer oleaginosa. Não é... né? Intoxique. Isso, porque todo o excesso Pois é. vai prejudiciar. Quando fala assim, 3 castanhas, come 3 castanhas por dia. Pô, 3 castanhas é nada. Porque não enche o bucho. É porque você tem que comer outras coisas. A castanha, as oleaginosas são complemento, né? Então não é para encher a pança. 3 castanhas do Pará. Se você come 5, 6, você já está levando para um nível tóxico, porque castanha do Pará é tóxico, se for muito, se for comida demais. Então quando a gente pensa, a alimentação vegetariana é cara, é porque a gente quer encher o bucho com a castanha de caju, né? Que não é. É um complemento. É para você comer outras coisas e complementar com as oleaginosas. Deixa eu fazer uma Pode querer pergunta. fazer uma pergunta? Pera, deixa eu Sim. fazer rapidinho, Fábio. O que é melhor à Agora. noite? Usar proteína ou carboidrato? Olha, proteína animal nunca deve ser comida à noite. Porque proteína animal ela é um processo muito lento para ser digerido. Então, mesmo sendo ovo. Mas dizem que se Mesmo comer sendo massa à queijo. noite, carboidrato, o Isso aí é o sono pessoal é da low carb. pesado. Não, isso aí é da pessoa. Depende também. Porque é o seguinte, você vai comer que horas? Tipo 8, Vai dormir a que horas? meia-noite. Duas coisas erradas. Comer muito tarde, 8 horas da tarde, e dormir muito tarde. Tem hormônios Só que... durmo depois de 1 hora e acordo às 6. Pois é, o hormônio, a melatonina começa a ser produzida às 9 horas da noite.
E o nosso corpo, Deus nos fez de uma forma maravilhosa. Ou você digere, ou você dorme. Ou você digere, ou você produz hormônio. Né? O que vai fazer primeiro? A digestão. Aí você vai dormir com a pança cheia, Tem pesadelo. você acorda morto de cansado de manhã. Tem Tu pesadelo. lutou a noite inteira, não dormiu. Não descansa. Ó, vou dizer, acorda. Você lutou a noite inteira, ou dorme ou digere, ou o corpo não se coitado. Não pode ficar com aquilo ali. Aí você acorda de manhã morto de cansaço. Você tem pesadelo, né? Você tem pesadelo. Eu acho que Nabucodonosor dormiu com a barriga cheia. Certamente, certamente. Fato. Faraó também, né? Fato O também. Senhor aproveitou. Então, o que acontece? Ou você dorme ou você digere. Aí você acorda cansado. Parece que comeu, não sei, não alguma coisa fedorenta, digamos. Acorda com um hálito, parece que engoliu um defunto. Porque tá informado, né? É informação. E tem resto de comida ali. A comida passou ali, ó, 6, 7, 8 horas ali, ó. Não é tentando- geladeira. Então, Não é geladeira, quentinho, gostosinho ali, entendeu? Acorda E cheio de cansado. gases. Vai Cheio de fermentar. gases, fermenta, cheio de gases. Muitas vezes dor de cabeça, dor no ombro. Aí acha que é alguma coisa muscular, que é alguma. Não é, são gases, sobe, porque gás tem que subir. Muitas vezes não desce, sobe, você não arrota. Então, é bem complicado. À noite, o interessante, o melhor dos mundos é comer fruta. Você escolhe uma fruta. Escolhe uma fruta e come ela quantas você quiser. 5 maçãs. 4, 5, 6, 7 bananas. Entendeu? No máximo até 8 horas estourando, mas no máximo até 7 horas da noite e vai dormir em paz lá para as 10 horas da noite, 9 horas, 10 horas da noite. Entendeu? 2 horas antes, pelo menos. 2 horas. No mínimo 2 horas antes de dormir. Aquela história de ceia, que a gente aprende a fazer ceia, né? Ceia, né? Não, isso não quer cear alguma coisa, ceia um chá. Né? Porque não vai ter digestão. A ceia no pôr do sol. Não, a gente geralmente janta e depois tem uma ceia. A gente, na nutrição a gente aprende que tem uma ceia. Mas na naturopatia, no vegetarianismo, a ceia pode ser um chá de camomila. Verde, pode ser? Não, verde não, porque tem cafeína, você vai perder o sono. Também essas nuances aí. Os nossos avós, eles falavam que comia muita banha de porco. Isso. E eles afirmavam que não tinha quase nada de problema. Aí eu falei uma vez com a minha uma amiga, né, que tinha minha avó falando dos adventistas que não comem carne de porco, aquela coisa toda, tal, judeu também. Eu falei, será porque naquela época o material não era ultraprocessado, os alimentos? Ou não tem nada uma correlação com a outra? Não está O correlacionado? porco é porco da época de Jesus, da época que foi proibido, da época O porco de hoje é criado. da época de Levítico 11 para o porco de hoje. O porco de hoje é criado com Carinho. com carinho, né? É mesmo, o porquinho de hoje é criado. Eu tenho um amigo meu falando assim, mas hoje não é porco, hoje é leitão, criado em Leitão. granja. Leitão, isso aí. Rapaz, Então, bicho mas é o bichão mesmo, entendeu? O bicho é o mesmo. Então, lá é o mesmo do lado de Levítico, lá é o mesmo, entendeu? Agora, partiu-se para a questão do porco pelo seguinte, porque é uma gordura saturada, mas é uma gordura saturada que aguenta alta temperatura. As gorduras, os óleos hidrogenados, óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, eles não suportam alta temperatura. Quando você coloca para fritar uma coisa, ele vira trans. Então começou-se a defender o óleo de coco, que é gordura saturada, mas aguenta alta temperatura, e a banha de porco, porque Tá voltando. a banha está voltando. eu acho que ela nunca saiu, mas agora ela está tão Tá bombando. Tá com força. De uns 10 anos para cá está bombando. O doutor Laí Ribeiro defendeu muito a banha de porco, né? Ele é mineiro, então está acostumado com banha de porco. Quem? A Laí Ribeiro, doutor Laí Ribeiro. Mas pra gente não, tá? É melhor que use o óleo de porco. Em relação a isso que o Fábio falou, eu já tive alguém que falou comigo também sobre isso. Pô, meu avô morreu com 90 e tantos anos, comeu um banho de porco a vida inteira. Qual era A vida que seu avô levava? Sim, comia banho, acordava 4 da manhã, 10 estava jantando, 5 estava dormindo, mas o dia inteiro na roça capinando. Então, sim, não existia tanto alimento multiprocessado. Processado, ultraprocessado. O nosso estilo de vida hoje é contraproducente ao que a comparar. Quantos anos ele viveria se não tivesse comido a banha de porco? Exatamente.
Um cara desse viveria Nós 100 fomos anos. criados para viver 120, criados para viver 120 anos, não. Nós fomos criados para viver eternamente. Mas pela misericórdia do Senhor, o período de vida da gente seria 120. O que o salmista falou? Um discute, você vive 80. Quando chega com 70, Tá 80, né, já é um enfado, um descuido. cansaço. Não Um é? descuido, né? E assim, a carne de cordeiro, carneiro, é uma carne saudável? Porque é comida de sacerdote. É limpo. Né? É limpa. Saudável, assim, mas é animal limpo, não tem, né? Olha, uma pergunta, acho que é interessante, foi como você falou das castanhas, né? Que é porque eu como bastante. Mas eu só como 3. Tá próximo. Não, eu só como 3. Tá próximo. Mas é porque a gente quer substituir, quando vai mudar, por exemplo, a alimentação, principalmente quem quer deixar os alimentos de carne para comer mais só vegetais. Nós temos um costume, na verdade, da comida, querer substituir algo pela carne, e também a nossa educação alimentar, ela se sente bem quando nós, isso, quando está estufado. Como é que isso funciona na nossa fisiologia? O que acontece? A gente está acostumado a comer e ficar sem respirar, né? Comer bem cheio. Encher, você sai da mesa sem respirar, às vezes. Não pode nem andar com muita rápido, com muita pressa. Quando a transição é complicada, é difícil, a transição não é fácil, mas é possível, é extremamente possível, porque quando você vai fazendo combinações de alimentos, diminuindo, falei com o açúcar, aquele alto e baixo, você vai adaptando a sua comida, você vai fazendo as combinações corretas, cortando algumas coisas, a fome vai diminuindo. E tem que ter consciência, quando você vai fazer uma transição ou uma reeducação alimentar, você tem que ter isso em mente, que você não pode sair da mesa estufado, como era antes. Você não pode sair com fome. Não pode sair com fome porque senão não rende, não dura, a transição não vai durar. Agora, você tem que sair da mesa satisfeito, tranquilo. Como diz a Gabriela, estou confortável. É minha neta que fala assim, e aí, Gabriela, quer mais? Não, estou confortável. Então ela, né? Sabedoria, né? Estou confortável. Então você tem que sair confortável. Nem com fome, nem com a comida aqui em cima. E quando você vai fazendo essa transição, tem que ter perseverança, oração. Eu estava lendo ontem no Conselho sobre o Regime Alimentar, a Ellen White fala que muitas vezes a gente quer lutar pela gente. E a gente chora e ora e chora e luta, entendeu? Mesmo pedindo ou clamando ao Senhor, mas é Ele quem faz a obra. É Ele quem faz, e a gente tem que aceitar. Então, quando você vai diminuindo a quantidade, fazendo as combinações corretas, você não tem tanto despejo de insulina. Porque o que acontece? A insulina é um hormônio. O nosso sangue não pode ter glicose alta. A glicose não pode estar alta no sangue. Quem é que trabalha isso? É a insulina. Sinaliza, né, para a célula, para poder a glicose ser carreada para, né, todo o organismo. Se você consome, e ela tem que estar balanceada. Se você consome muita glicose, digamos, consumiu glicose, comeu qualquer coisa, porque não é só proteína, não é só carboidrato que aumenta a glicose. Proteína também aumenta a glicose, tudo que faz digestão. Para dar energia. Para dar energia. Então você subiu, a insulina vai vir equivalente àquilo que você necessita para trabalhar aquela glicose. Quanto mais glicose você consome, né, mais a insulina sobe. Até que chega uma hora que o pâncreas já não consegue mais se equiparar àquilo que você comeu. Então, aí você começa na resistência insulínica. Na verdade, você começa na resistência insulínica quando o pâncreas começa a mandar muita glicose, muita insulina, e o organismo já não responde, porque você come muita glicose, muito açúcar, muita coisa que produz glicose. Então, você vai ficando resistente à insulina. Aquela insulina que é despejada já não está resolvendo mais, e depois você fica diabético, né? Então, esse é ninguém fica diabético do dia para o outro. Isso aí é um crescente. Então, só um instantinho, irmã. Então, quando você vai diminuindo, vai combinando os alimentos e vai diminuindo a quantidade, você vai
ajustando o tamanho do seu estômago, a quantidade de insulina que é despejada, a quantidade de glicose que é distribuída, tudo vai se ajustando. Deus nos criou dessa forma muito maravilhosa, que tudo vai se ajustando. Sim, eu não era diabética, não tenho ninguém na minha família. Fiquei por emocional, segundo o profissional disse para mim. Certo. Eu controlo, lógico, eu Sim. sou uma pessoa muito educada. Se o médico quer assim, eu faço assim. Eu não tiro, senão ele não pode me ajudar e eu não vou me ajudar. Os dois têm que caminhar no mesmo... Agora, outra pergunta. E peixe? Eu gosto de peixe assim, carne branca. Não gosto daquele peixe de água doce, nada disso. Peixe é legal? Olha, para quem come, o ideal, o melhor dos mundos é a gente ser vegetariano estrito. Esse é o melhor dos mundos. Entendeu? Agora, dentro daquilo que é permitido por Deus, a gente está falando de Deus, né? O peixe. Agora, eu tenho um nutricionista muito conhecido na nossa igreja chamado Ricardo Vargas. Ele estudou nutrição depois. Primeiro ele fez zootecnia. Ele falou que quando a gente quer fazer transição, parar de comer carne para parar de comer carne, fazer essa transição, ela diz que o primeiro a ser eliminado é o peixe. É o peixe. Pode ser os metais pesados. Metal pesado. Eu vi uma reportagem essa semana, esse cara no recreio cheio de qualquer coisa. Eles absorvem. Além do metal pesado, metal pesado. Olha só, irmãos. Às vezes ele explica por Eu vou explicar. do peixe da pescada até o equipamento que conserva. Eu vou explicar aqui o que acontece. Dentro eu tô falando pra caramba. Peraí que eu Não, vou. o Fábio não falou nada, pode continuar. Ah, então tá. O Fábio é o outro. Ah, o Fábio é o outro. Então presta atenção. O peixe é o seguinte. Meio-dia e meio. Quem é que come aqui peixe de alto mar? Eu já comi. Quando come peixe? Não, mas quando a senhora compra peixe é de alto mar? Não sei. Pois é. Começa por aí. Primeiro problema, a gente não sabe de onde vem. Em geral, esses peixes de supermercado, esses peixes de supermercado, eles são de fazenda, de criadouro. Tainha também? Tainha? Peixe do água salgada? Não sei, irmã, isso foi o que o Ricardo Vargas falou e ele era zootecnista. É zoólogo. Tainha é peixe de Bahia. De Vixe, Maria. É pior ainda. É melhor volta pro tanque. E dourado é um peixe. Aí o que acontece? Geralmente o peixe é de criador, né? Então, digamos, o Glaucio é meu fornecedor. Aliás, eu sou fornecedora de peixe para o Glaucio. O Glaucio tem um supermercado e eu forneço peixe para ele. E aí, toda terça-feira, ele compra um tanto de peixe meu, tilápia, digamos. Geralmente tilápia, truta são peixes de criador. Então, tilápia, truta, eu forneço para o Glaucio toda semana 100 quilos de truta, 100 quilos de Glaucio no mercado, né? Essa é a cabeça. Aí, o que aconteceu? Eu forneço na terça-feira. Sábado choveu. Choveu sábado, ficou nublado sexta-feira, sábado choveu. Mas eu tenho que entregar os peixes para o Glaucio na terça-feira. Choveu, enche de alga. A oxigenação da água diminui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar um produto ali para matar as algas. 15 dias para o peixe ser consumido, depois que joga esse produto. 15 dias. Aí ele está próprio para o consumo. Né? Aí, uma terça-feira eu tenho que entregar. Nossa, está ali no meu calcanhar. O que eu vou fazer? Eu vou pescar e vou entregar para ele. Um abraço está inteiro. É você que vai comer, não sou eu? O meu peixe eu vou esperar 15 dias, vou separar ele, entendeu? Então é isso. Aí as pessoas falam, então, não pode? Poder nós podemos de tudo, né? Mas, então o Ricardo Vargas, como ele estudou a respeito de fazenda de animais, ele diz que o primeiro animal a ser abandonado quando a gente quer parar de comer, primeiro é o peixe, segundo é o frango e por último a carne vermelha. O doutor Silmar Cristo também fala a mesma coisa. E outra coisa, que eu tinha me lembrado aqui, ele disse que cada cesta que leva peixe é mais contaminado que maçaneta de banheiro. Mentira.
Tem gente que bota peixe para carregar peixe no barco, aquela caixa de peixe tem mais contaminação do que a maçaneta de Normalmente os banheiro. peixeiros usam. Entendeu? Aquelas que os peixeiros botam peixe. O peixe estraga muito. Vamos botar uma carne vermelha, um frango e um peixe. Quem é que vai estragar primeiro? É o peixe. Segundo vai ser o frango. É. Sabe o que acontece? Sangue. O sangue na galinha, você corta um frango, não tem sangue nas carnes, né? Geralmente dentro dos vasos. O peixe também. O boi não é, entendeu? Então tem toda uma tecnologia, tem toda uma coisa assim. Então diz que o primeiro a ser abandonado é o peixe, depois o frango e por último, porque eu tenho na minha cabeça assim, por exemplo, quando você mata um peixe, o peixe não grita. Então a gente não tem o menor constrangimento, né? Tem gente que pesca, mas não tem coragem de matar uma galinha, matar um porco. Você vai pegando um pouco, ele grita. Vizinho lá tem porco, quando ele vai... Ai, eu fico desesperado. Ele pegou, já sei, vai levar o bicho. Porque ele me avisa, me anuncia. O peixe, a carne é branquinha. Né? Então a gente tem essa questão com a carne branquinha. É saudável. Você não vê a gordura do peixe. Então tem todas essas coisas. O que a gente vê, né? Que você diz, uma comida toda bagunçada, você não quer. Agora você vê uma comida toda arrumadinha, mesmo que ela tenha sido feita com banho de porco, né? Você vai lá e come. Então é isso. Vamos seguir. Só deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Sim. Você falou da questão que sejam vegetarianos e tal. Eu ouvi uma vez, não sei se é fato, que a soja contém hormônios femininos, que não seria ideal o homem comer, é isso? Não. Ele tem, não é que ela tenha hormônios femininos. Ela como é que eu poderia dizer? Estimula, entendeu? Mas... Depende da quantidade. E outra, depende da forma também. Se fosse assim, os chineses e os japoneses não eram tão férteis, né? Porque, caramba, a China tem controle na qualidade, eles fazem muito uso da soja, né? Então, Abriu a guarda agora. Hã? Abriu a guarda para que pudesse... Abriu, mas eles faziam até infanticídio, né? E outra coisa, por exemplo, tem gente que diz, mas os vegetais estão cheios de agrotóxicos. Mas os animais também. Antibiótico, hormônio. Galinha é antibiótico, não é hormônio, é antibiótico. Até o Ricardo Vargas que ensinou a gente também. Porque é contraproducente, porque o hormônio geralmente é injetável. Então é contraproducente você injetar pinto, né? Já viram a criação de pinto, aquele monte? Então eles descobriram que é antibiótico. Por que antibiótico é bom para crescimento de galinha? Em 48 dias um frango está pronto para baixo. É verdade. Lá em casa a gente cria... 10 minutos, tá? Tá. Lá em casa a gente cria... Estou terminando. Vai a bateria do... Graças a Deus estou terminando. Lá em casa a gente cria galinha. Eu não como galinha. Tá? São vegetarianas, né? São herbívoras. Herbívoras. Elas comem minhoca. Elas são herbívoras. Eu não tenho coragem de comer. Bota nome, né? Chamou de... Juliana viveu 9 anos. Não sei se tem uma Juliana aqui, mas Juliana viveu 9 anos. Então, o que acontece? Dá antibiótico. Aí engorda. Entendeu? Por que engorda? Porque mexe na microbiota intestinal. Muito problema de obesidade é justamente por causa da nossa microbiota intestinal. Muita gente diz, eu engordei depois que fiquei internada. Fiquei internado para isso, para aquilo, por causa de antibiótico. Mas vamos seguir. Você fez alguma pergunta? Não, né, Fábio? Não. Então aqui, enquanto Satanás se acha incessantemente a realizar o seu maior esforço para tirar vantagem da ignorância dos homens e lançar o fundamento da enfermidade por meio de tratamento inadequado do corpo, é bom que aqueles que alegam ser filhos e filhas de Deus se beneficiem, enquanto podem, das oportunidades que ora se apresentam para conhecer o corpo humano e como é possível conservá-lo com saúde. Deixa eu pegar aqui para eu ler o restante, para a gente não perder um pedaço. Devemos utilizar todas as faculdades mentais que Deus nos concedeu. O Senhor não operará um milagre para conservar com saúde a qualquer pessoa que não fizer algum esforço para obter o conhecimento que está ao seu alcance. Por isso que eu botei isso aqui. Não é de graça. Tem que ter um esforço. E o Senhor não vai abençoar se a gente não se esforçar. É de saúde que enche o bucho
de porcaria, né? Entendeu? Tem gente, o ideal é ser vegetariano. Tem muito vegetariano que come um monte de besteira. Tem muito vegetariano que come pior do que muitos onívoros, que eles chamam de onívoros, entendeu? Porque aí come demais. Nossa, eu conheci o vegetariano, o prato dele era uma coisa moleculando. As substituições, as substituições, a troca. Não come carne, mas come... Mas o que tem que comer, come que nem um... Ah, sim. Quer que eu fale disso também? Não vai ter tempo. Fica pra próxima. Vamos lá. Sem brincadeira, irmão Herculano, ele ficava horrorizado. O prato dele era sem brincadeira. Parecia que ele tinha trabalhado na enxada o dia inteiro e não tinha nem tomado café da manhã. Mas tinha, né? Porque o café da manhã é o mais importante. Então é isso. Tem muito vegetariano que extrapola, né? Então o Senhor operará, né, um milagre para conservar com saúde qualquer pessoa que não fizer algum esforço para obter o conhecimento que está ao seu alcance relacionado com esta maravilhosa habitação dada por Deus. Nosso corpo é maravilhoso. Pelo estudo do organismo humano, devemos aprender a corrigir aquilo que estiver errado em nossos hábitos e que, se deixado sem corrigir, trariam como resultado certo a doença e o sofrimento, que tornarão a vida um fardo. A sinceridade de nossas orações pode ser provada apenas pelo vigor do nosso empenho para obedecer aos mandamentos de Deus. E aqui eu vou ter essa passagem aqui do salmista, que diz o seguinte, ó: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso, e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecidas nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Irmão, isso aqui fala a respeito do aborto. Isso aqui é uma passagem a respeito do aborto. Para a gente defender a vida. Olha, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. A junção de 2 gametas já é uma pessoa. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma dessas havia. Então, nós fomos feitos de uma maneira extraordinária. Então a gente vê aquele pessoal lá do Quilos Mortais, 300 quilos, uma perna horrível, cheia de, inflamada, aquela... Faz a cirurgia, ali tem que ver, não sou defensor da cirurgia bariátrica, mas ali faz a cirurgia, diminui a alimentação. Como é que o corpo se recupera? Sim. Pessoas que não fazem bariátrica, mas que fazem uma reeducação alimentar, a gente vê aí pessoas com 180, 160 quilos resolvem fazer uma reeducação alimentar sem bariátrica e conseguem ficar sarado. Ficar sarado. Mas é de graça? Não, tem um esforço. Porque o Senhor diz, né? Ele não vai abençoar se não tiver um esforço. Esses são os livros que eu recomendo para serem lidos, até para a questão fisiológica, né? A questão das 3 em 3 horas, das 4 das 5 em 5, de quanto em quanto tempo se alimentar, o que a gente deve se alimentar, conselhos sobre regime alimentar, conselhos sobre saúde, medicina e salvação, a ciência do bom viver e temperança. Uma mulher que não tinha a 4ª série primária e conseguiu escrever a respeito disso, só pode ser o poder. Ela é um veículo. Só pode ser o Espírito de Deus. Amém. Porque... não tinha metade do conhecimento que a gente tem hoje. Gente, eu estudei nutrição. Estudei nutrição, sem falar alguma coisa sobre nutrição. Alguma coisa. Né? Não sei falar sobre várias coisas. Isso aqui é sobre saúde. Ela escreve sobre educação, ela escreve sobre várias outras coisas. Uns falam que ela é médica, outros falam que ela é pedagoga, tem caras que leem. Só para contribuir, essa semana passada eu estive conversando com o Marcos Damasceno. Camarada que tem um porte elegante, sempre, correu, atlético e tal, e ele falou que estava com problema na coluna, tal, etc. E aí ele resolveu fazer uma reeducação alimentar tal, e conversando com a médica dele, ele falou, eu vou parar, aí ela falou sobre inflamação, aquela coisa toda, ele falou, eu vou parar de comer carne, eu vou parar de tomar derivados de leite e tal, etc. Até porque eu sou adventista. Quando ele falou que era adventista, a mulher deu um sermão nele. Ela falou assim, você está sofrendo isso tudo e você é adventista? Você tem todo o conhecimento. Ela não é adventista. Aí ela falou assim, você já ouviu falar em Ellen White?
Rapaz, que tapa que a gente tem que tomar de vez em quando, né? Eu saía na mesma Tapa hora. que a A gente gente está apanhando todo mundo. Não é? E hoje você vê os atletas e tal, eles estão abandonando a carne, eles estão, né, fazendo uma A alimentação carne é um totalmente... péssimo negócio. Ó, Só é bom pro dono da churrascaria, né? Eu falei do gordo, doente, quase morto, eu vou falar de outro. A Dieta dos Gladiadores, do Netflix também. Vale a pena assistir. A Dieta dos Gladiadores. Fazendo exumação, descobriu-se que gladiadores eram vegetarianos. Esse documentário é maravilhoso. A Dieta dos Gladiadores. Vale a pena assistir também. Show. Pessoal, mais uma vez eu queria agradecer a Mônica. Amém. Né? Eu acho que foi uma bênção. Foi um banquete. Né? A gente tem aprendido muito. Não é só falar sobre psicologia, não é só falar sobre nutrição, é falar de como nós temos um Deus que sabe todas as coisas. Amém. E sabe o que é melhor para mim e para você. A gente sofre, porque a gente é nervoso. Sim, Eu acho que a gente tem mais doenças porque por aquilo que a gente come do que aquilo que a gente deixa de comer. Né? Então, que bom que Deus deu capacidade a vocês para transmitir para a gente aí. E agradeço muito a presença de vocês aí.